Eu me formei no ano de 1968, portanto, no dia 8 de dezembro deste ano, estarei completando 44 anos de formado, o que já é uma vida. Formei-me na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Cursei os 6 anos da faculdade, funcionando ela na cidade universitária. E assim, passava os 2 expedientes na faculdade, até o 3º ano, era somente lá na faculdade, no Engenho do Meio, na cidade universitária. Depois é que ficamos alocados ao hospital universitário, o Hospital Pedro II, nos Coelhos, que ainda não era o hospital de hoje. No hospital de hoje só existia o esqueleto do tempo de de Amazonas, do reitor Amazonas, e a gente todo ano, para poder pressionar o governo federal para completar o hospital, fazíamos a chamada festa do esqueleto, que só tinha a armação da construção. Na faculdade tive momentos muito memoráveis, muito memoráveis. Por exemplo, o curso de anatomia, ministrado pelo saudoso professor Antônio Zapalá, que era discípulo dileto de Liberato de Dio, da Nómina Anatômica. E Zapalá era um professor nato, acho que ele nasceu já ensinando. Ele foi meu professor catedrático aos 32 anos de idade. Veio de Minas Gerais, entrou contra a vontade dos xenofóbicos, sofreu muito ao longo do tempo que passou lá, e por uma trama diabólica que armaram contra ele, para não ser expulso pela congregação da faculdade, ele pediu demissão, quando haviam negado até o convite para ele se defender, de uma infâmia que fizeram. Então, antes de que ele pudesse chegar em casa, já como professor que se exonerava espontaneamente, estava esperando na casa dele o cônsul dos Estados Unidos, o convite para ele ser professor titular de anatomia no campus de Davis. Lá ele passou mais de 20 anos, só voltou porque os filhos já estavam em idade de ser convocado para a Guerra do Vietnã, e ele não queria perder filho na Guerra do Vietnã e voltou para o Brasil. Tenho ainda memórias fabulosíssimas de professores que naquela época os professores de medicina eram não somente professores de medicina, mas eram pessoas altamente cultas, instruídas e letradas. Rui João Marques era um, professor de medicina tropical, que era da Academia Pernambucana de Letras. Romero Marques, primo dele. Aloísio Bezerra Coutinho, que foi a maior sumidade que eu vi em toda a minha vida até hoje. Não havia matéria de que eu tivesse notícia na época de que ele não fosse exímio conhecedor. Autor de uma teoria que na época ganhou o mundo, era a teoria da contracorrente, da esquistossomose maçônica, em que ele dizia que não adiantava tratar, pelo menos naquele estágio do conhecimento, posto que os medicamentos até então existentes eram mais venenosos, digamos assim, do que a própria doença. Bezerra Coutinho foi realmente um luminar. Além disso, eu tenho algumas memórias muito gratas do meu tempo de estudante no Recife. É que quando nós voltávamos cansados da faculdade, eu saltava na Avenida Conde da Boa Vista, em frente à Fafi, e eu saltava, não ia direto para casa. Eu entrava na Fafi e ia verificar se Ariano Suassuna estava dando aula. Se ele estava dando aula, eu ficava esperando. Quando terminava a aula, eu me agregava aos estudantes dele para o papo depois da aula, que o papo depois da aula com Ariano era, segundo todos diziam, era melhor do que a aula dele propriamente dita. E realmente era fabuloso. Eu não sei as aulas porque eu não assistia às aulas.
E assim eu passei meus 6 anos de faculdade, o 6º ano de internato, que era praxe, e a formatura, que teve que ser no pátio da faculdade, porque não havia espaço para tanta gente. E para nossa magna alegria, nós trouxemos ao arrepio da vontade da faculdade o professor Antônio Zapalá dos Estados Unidos para ser o nosso paraninfo. Às nossas custas, porque a faculdade não disse que se ele viesse, não pagaria absolutamente nada. E não precisou pagar. Fizemos esse desagravo que eu considero muito importante para a formação profissional e pessoal de cada um de nós. Uma vez formado, o enveredamento para a área particular de trabalho se deu já até meados do 3º ano. Eu estava sob uma forte influência do meu saudoso pai, que era cirurgião renomado aqui na terra, e eu vinha todo fim de semana e não tinha descanso de fim de semana. Fim de semana era para ajudar a cirurgia para ele, e assim o fiz. Mas verifiquei com o passar do tempo que eu poderia chegar a ser até talvez um bom operador, mas não necessariamente um bom cirurgião. E não era o meu gosto, absolutamente. Foi quando eu conversei com ele. Ele ficou muito triste na ocasião, mas não podia fazer nada, nem eu podia fazer nada. Eu disse que não iria enveredar na área cirúrgica, iria para a clínica, e na clínica meu coração balançava entre a cardiologia, entre a psiquiatria e a gastroenterologia. Não necessariamente nessa ordem. E foi me enveredando já nos tempos de faculdade, a partir de então, na gastroenterologia, sob a tutela do saudoso professor Djalma Lauro Vasconcelos, na clínica dele, do Instituto de Gastroenterologia do Recife, o IGER, na Avenida Manuel Borba, onde a gente tinha, quinzenalmente, uma reunião clínica, seguida de uma reunião clínico-cardiológica, e assim a gente se adestrava, além do adestramento formal ao longo do curso, onde ele era professor. Uma vez formado, eu fui para São Paulo, e lá procurei o professor José Fernandes Pontes, do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo, tido ele como um dos pais da gastroenterologia brasileira, e fiz a minha seleção no curso de formação de especialista, no curso de pós-graduação de formação de especialista de gastroenterologia, lá no IBPG. Passei, cursei o 1º ano, cursei o 2º ano. Já no 2º ano eu passei a estagiar no Hospital das Clínicas, em gastroenterologia, com o professor Agostinho Bettarello, que trabalhava no mesmo serviço que o professor Pontes, de forma que eu tive como os pilares mestres da gastroenterologia, de um lado o professor José Fernandes Pontes e do outro o professor Agostinho Bettarello, que ganhou uma projeção internacional a ponto de ser presidente da Associação Mundial de Gastroenterologia e presidir um dos seus congressos. No Hospital das Clínicas eu fiquei 2 anos. E no BPG eu fiz os 2 anos regulares do curso de gastroenterologia, de especialização. Já fui aproveitado como docente no curso de gastroenterologia, e lá fui me enraizando até 1979, 78, 79, por aí assim. Eu fiz depois o meu curso de mestrado, vim em 78, aliás. Em 78 eu vim para João Pessoa, abri minha clínica,
onde eu conheci meu amigo Manuel Jaime, desde então que nós compartilhamos nossas ideias gastroenterológicas, tanto na clínica quanto também na universidade, onde, quando houve oportunidade de abertura de concurso, eu participei e logrei a vaga única que existia na época com 5 candidatos. Ensinei na universidade até me aposentar em abril do ano de 2003. Esta é a trajetória da minha profissão médica e gastroenterológica. Ainda a propósito da minha trajetória na gastroenterologia, quando eu resolvi retornar de São Paulo para Paraíba, eu abri meu consultório e uma das primeiras coisas que eu fiz foi instituir uma reunião semanal, nas quintas-feiras à noite, em que eu convidava todos os colegas da especialidade, ou não, para virem discutir temas médicos, gastroenterológicos ou não gastroenterológicos, na minha clínica, onde eu tinha um pequeno anfiteatro de 20 lugares. Isso vingou. Vingou e foi, tanto quanto eu sei, foi a primeira vez que se fez como uma rotina profissional, não somente gastroenterológica, como médica, aqui na Paraíba, na atividade profissional privada, uma reunião de profissionais em que se debatia casos clínicos ou temas médicos todas as semanas. E isso ganhou um gosto muito grande por parte dos colegas, que abrilhantavam, e sem eles não havia razão de existir a reunião. E a gente, então, discutia aqueles casos, às vezes era um fórum para discutir casos difíceis da própria clínica privada. Isso foi muito gratificante para mim, porque quando nada tivesse de maior proveito e quanto que tinha, a gente tratava ali a atitude profissional com todo respeito, com toda dignidade e com toda parceria. A ponto de, depois de algum tempo, a gente resolver fazer um curso de gastroenterologia, que foi provavelmente de iniciativa privada, sem falar de Conselho Regional de Medicina, sem falar de universidade, sem falar de instituições, mas de iniciativa puramente privada, foi, tanto quanto eu sei, o primeiro do gênero e na forma que foi feito aqui na Paraíba. Durante cerca de 3 meses, aproximadamente, nós fizemos um curso em que todos os professores ou não professores que militavam na gastroenterologia participaram deste curso, ministrando este curso. Se não me engano, só houve uma exceção, porque o convidado declinou do convite. E esse curso era teórico, prático, e no final dele existia uma prova escrita com linha de corte para aprovação, que era nota 7. Foi a primeira vez que isso se fez na Paraíba. E foi um sucesso. Durante esses eventos,
que ao todo, de reuniões, que ao todo foram 105, houve situações curiosíssimas, como o dia de jogo da seleção brasileira, na época em que todo mundo vibrava com a qualidade e o elevado nível técnico da nossa seleção brasileira de futebol. Mas estava a casa cheia. Era isso que eu queria dizer a respeito de parte importante da minha trajetória na gastroenterologia. O meu gosto pela história. Eu não considero absolutamente que isto seja uma outra etapa de minha vida. Nunca houve uma divisão. E até vendo hoje o meu gosto pela história ao lado do meu gosto muito carinhoso pela medicina, é por isso que eu brigo tanto pela forma como ela vem sendo exercida hoje em dia. Essa simbiose de gostos, ela tem uma visão de interpretação analítica, sim. Eu acho que não existe muita diferença entre eu sair à busca da verdade diagnóstica de um paciente, através dos sintomas que ele me relata, e daqueles que eu infiro porque ele não se lembrou, ou até não se apercebeu da sua importância. Isso é um papel que não tem muita diferença em relação àquele em que eu vou, através das fontes históricas, dos signos, sinais documentais e da sua interpretação, à busca da verdade histórica. Eu acho que existe um caminho comum. A busca do diagnóstico clínico é muito parecida, pelo menos na história como eu a conheço e como eu a pratico. É muito parecida com a busca do diagnóstico histórico, da realidade histórica. É aquela história de você dar uma do filósofo grego, que ao meio-dia bota a lamparina atrás da luz, da verdade, do homem de bem, do homem sério, do que é certo. A história faz isso, ou busca isto. Ela não pode ser comprometida porque eu gosto ou porque eu não gosto. Você pode até não gostar, mas tem que aceitar. Bom, passado esse arrobo, voltemos ao tema central, que é o muito mais importante. Então, eu sempre gostei de minhas pesquisas históricas, sempre as fiz, e só a partir dos anos 80, eu diria a segunda metade dos anos 80, é que eu comecei a fazer minhas publicações no campo da história, e no campo que eu mais gosto, que é a história colonial, colonial do Brasil, colonial do Nordeste e colonial da Paraíba. E passei por um processo formativo que foi muito longo. Quantas vezes eu parei no meio do caminho para poder voltar a estudar a teoria da história, estudar a história de Portugal, porque nós não pode conhecer a história do Brasil sem a história de Portugal, que era a continuação, e foi até o início desse século, nossa jurisdição, a jurisprudência era calcada na portuguesa. Como entender toda essa fenomenologia sem, por exemplo, conhecer as ordenações do Reino de Portugal? Que os advogados hoje só sabem que existiram. Os historiadores que se dedicam a esse recorte da história têm até o dever de conhecer, para saber pelo menos o que é que devia ter sido feito e não foi, ao invés de estar dando palpite infeliz. E para dizer que foi feito o que é certo, o que era certo, por mais errado que isso seja hoje. Então são essas coisas, essa caminhada da busca do saber, do desafio diante do desconhecido, que me fez progredir. E até hoje eu tenho
registrado 76, se não me engano, publicações de várias naturezas, livros, artigos, plaquetes, de todas as naturezas escrevi. Escrevi coisas que me deu muita alegria, coisas que me deu até raiva por ter que escrever, mas paciência, fui obrigado a fazê-lo. Fui obrigado a fazê-lo. E quando fiz por um bem maior. O zelo que eu tenho pela história da Paraíba. Pela história colonial da Paraíba, que tem o depoimento, digo isso, eu já estou na altura em que certas, vamos dizer, humildades não cabem. Mesmo porque eu não considero isso humildade, eu considero isso a exposição da verdade, do fato. Tenho depoimentos da professora Rosa Godoy, emérita professora da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de História, que agora está aposentada, que muitas das circunstâncias do alvorecer da nossa colonização estava vindo à tona graças à minha rigorosa e metódica pesquisa histórica. Isso dito por ela me gratifica bastante. Eu tendo o apoio de meus pares, quando eu digo meus pares, são aqueles que se dedicam ao mesmo gosto, não aqueles que têm o mesmo diploma, eu estou mais do que satisfeito. Eu não ficaria dormindo em paz se eu só dormisse, se eu só recebesse elogio da mídia. Porque a mídia não entende de história. Ela adula a história. Ela bajula a história. Bajula o historiador. Ou aquele que se diz. Talvez seja essa a razão, e até por eu pensar dessa forma, que eu apareço tão pouco, graças a Deus. Onde eu devo aparecer, eu apareço. Por exemplo, há 2 anos, eu publiquei 2 livros. Eu encaminhei esses 2 livros à editora da Universidade Federal de Pernambuco para que ela avaliasse o merecimento desses 2 livros e se os considerasse aptos, que os publicasse às custas da Universidade Federal de Pernambuco. Para minha surpresa, não um, mas os 2 foram aceitos. Os 2 foram aceitos. E a ponto de, quando houve a comemoração das publicações da editora, numa sessão solene de toda a universidade, relativa à editora da Universidade Federal de Pernambuco, a única pessoa que se levantou 2 vezes entre os autores, ao ser nominado, fui eu. E era o único paraibano. Muito bem. Esses 2 livros, que dizem respeito à nossa história, dizem respeito à história do Brasil e dizem respeito à história de Portugal, ficou sendo conhecido em Portugal. E eu recebi o convite do professor Jorge Couto, então diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, para lançar esses 2 livros em Lisboa. Foi uma subida honra para mim. Fui lá, lancei com muita alegria, muito júbilo, porque os livros já versavam sobre o primeiro autor de uma história do Brasil, que era português, diferentemente de que outros dizem aqui, que o primeiro era brasileiro. Não. O primeiro brasileiro a escrever a história do Brasil foi Frei Vicente do Salvador. O Pedro de Magalhães de Gana, que foi o primeiro a escrever uma história do Brasil, amigo de Camões. E publicou a sua obra na mesma tipografia em que Camões havia publicado 4 anos antes os Lusíadas. Além dele, ainda tem outro português de permeio antes do brasileiro, que é Gabriel Soares de Souza. Livro colossal, um enciclopédico,
Nunca vi ninguém com conhecimento igual ao de Gabriel Soares de Souza naquela época. Nunca vi. E assim eu lancei 2 livros em Portugal, por um acaso, porque agradou a editora de Pernambuco, agradou a Biblioteca Nacional de Portugal, mas não mereceu nenhum encômio, nem citação na nossa mídia local, porque ela não vive de valor intrínseco, e sim de considerações extrínsecas. Tenho projetos. Se tiver força suficiente, eu já estou trabalhando nisso. Eu vou criar um centro de estudos, à moda de fundação, para pesquisa de humanidades, entre elas história. E conterá ela a minha biblioteca, para o que eu já estou fazendo um livro que eu chamei de Livro Sem Fim, que é o catálogo das obras, que nunca acaba. Você está todo dia comprando um livro, recebendo um livro, está aumentando o Livro Sem Fim. E hoje eu tenho cerca de, acredito, não sei, é um chute, cerca de 15 mil títulos, volumes, é muito mais do que isso. Então eu espero com isso formar esse centro de estudos que conterá um fundo bibliográfico, que é, em última análise, a minha biblioteca, que não tem nenhuma raridade, ou melhor, tem várias, mas nenhuma sob a forma rara. Ou quase que nenhuma. Eu tenho realmente uma meia dúzia de 3 ou 4 livros raros. Quando eu não possuo o livro, não tem a menor dúvida. Eu imprimo o livro, não é para valor comercial, eu imprimo o livro, eu encaderno o livro e ele está ali, a primeira edição, belíssima, eu tenho. Quando eu não possuo, eu tenho. Eu hoje, eu vou dizer até pela ordem cronológica que ela pode ter alguma utilidade. Eu sou sócio do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. Foi a primeira instituição que me galardeou como membro. Em seguida, da Academia Paraibana de Medicina, que eu falo sorrindo. Depois, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Depois, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Depois, o Instituto Histórico e Geográfico de Campina Grande, o que foi extinto pela segunda vez. Depois, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Depois, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Depois, o Instituto Histórico e Geográfico Histórico da Bahia. Depois do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Depois do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Depois do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para o qual também dou meu sorriso muito contrito. Teve também a Academia Paraibana de Letras. Também teve a Academia Paraibana de Letras e Artes do Nordeste. Agora, recentemente, eu fui convidado e já aceitei ser membro, com muita alegria, da Academia de Letras de Areia. E também recebi o convite e já aceitei para ser membro do Instituto Histórico de Campina Grande. Ele não chama-se Histórico e Geográfico nessa nova versão. Falar da Academia de Medicina, eu acho que
De todas é a mais acadêmica. De todas é a mais acadêmica. Eu diria até, sob certos aspectos, até acadêmica um pouquinho demais, mas é a mais acadêmica de todas. E isso é muito bom, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela escassez. A Academia de Letras, de tanta tradição, apesar de ser bem mais jovem que o Instituto Histórico. O Instituto Histórico Geográfico Paraibano é a mais antiga entidade cultural em contínua atividade nesse estado, desde de 1905. Uma Academia de Letras, eu prefiro a Academia de Letras de antigamente do que a de hoje. Mas eu preferia que ela fosse mais Academia de Letras. O Instituto Histórico cumpre o seu papel de uma forma, eu não digo brilhante, eu digo sobrevivente, mas com muita garra e com muito heroísmo. Eu gosto muito do meu Instituto Histórico, gosto muito dele. E eu gosto muito, mas especialmente eu gosto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que só falta a figura de Dom Pedro II para poder dar aquela dignidade que ele sempre demonstrou e continua demonstrando. A história colonial da Paraíba, eu digo colonial porque é a área a que eu me dedico. A restante eu só pretendo saber um pouquinho mais de quem não se dedica, porque para não passar também por ignorante. Mas a história colonial da Paraíba, essa eu me dedico com todo gosto. Ela, em muitos aspectos, ela precisa ser reescrita. Precisa ser reescrita porque nós tivemos na Paraíba grandes historiadores que escreveram, por exemplo, Irineu Pinto escreveu Datas e Notas em base documental. Mas as datas e notas que ele trouxe, ele é tão sério que ele botou: este é o documento mais antigo que eu encontrei da Paraíba, 1700 e pouco. Daí para trás eram as fontes que ele conhecia, que não eram documentais. Portanto, todo mundo acha que o que ele está escrito ali é Bíblia, é bíblico. Não é. A partir dali é. A partir dali é bíblico. Então, o alvorecer e o século inicial da Paraíba, de colonização, é preciso ser reescrito. A começar da própria data de fundação, que politicamente é 5 de agosto e esse é o dia das pazes. É o dia da padroeira, é o dia das pazes com os índios, mas nunca se construiu absolutamente nada naquele dia, nem se colocou pedra fundamental de coisa nenhuma naquele dia. A primeira construção feita na Paraíba foi o Forte do Varadouro, começado no dia 4 de novembro, segundo testemunha presencial. E eu não vou discutir mais isso, porque o resto é para o resto. Com relação ao nome, é outra coisa que precisa ser analisada com mais critério, com mais prudência, com mais adequação, com mais seriedade. E, para bem da verdade, a protocrônica da Paraíba, escrita por um autor anônimo por enquanto, porque eu tenho um livro sobre a sua identificação há mais de 20 anos e ainda não consegui publicá-lo. Pois bem, o nome, a Paraíba já era Paraíba antes de ser conquistada. Esse próprio autor diz que nós íamos à conquista do Paraíba, era o Rio. As terras do Rio Paraíba. Já era Paraíba antes de ser Paraíba. Depois, essa terra teve vários nomes por uma série de problemas políticos. Aliás, ainda hoje tem. Ainda hoje tem. Todo mundo diz, Frutuoso Barbosa, para poder bajular o rei Filipe, mudou o nome da capital. Que Frutuoso Barbosa, coisa nenhuma, ele vinha com a cartilha de gestão para poder resolver, ele não tinha autonomia para fazer coisa nenhuma. E quando fizesse por conta própria alguma coisa, se o rei não gostasse, ele ia em cana. Era assim o estilo? Ele tinha autonomia para botar nome, só quem podia botar nome numa cidade era o rei. O rei que mandou a ele botar o nome do rei, porque tinha mudado o jugo português para o jugo espanhol.
para Filipéia. Aliás, eu vejo uma coisa curiosíssima nessa cidade. Ah, a nossa querida Filipéia. A nossa querida... Ela foi Filipéia durante um período relativamente muito pequeno. Muito pequeno. Foi do governo de Frutuoso Barbosa até 1634, quando os holandeses entraram aqui e tinha razão para poder odiar Filipe e muito mais a Nossa Senhora das Neves. Foi proibido o nome. Aí, até hoje, nossa querida Filipéia, um julgo espanhol que ficou esquecido no tempo. Não houve nem colonização espanhola no Brasil, houve domínio do Reino de Portugal pelo Reino de Espanha. Até os governantes eram portugueses, só os comandantes de forte. Aqui não, aqui era português, a maioria era português, mas houve também espanhol. Sim, porque isso significava defesa e segurança para o Reino de Espanha. Agora, Filipéia? Ainda hoje tem tudo Filipéia. Filipéia é um nome que está esquecido no tempo. Agora, Filipéia foi usado, sim. Quando os holandeses botaram o nome apócrifo de Frederikstad, e não de Frederica, o nome Frederica, aportuguesado, só surgiu um século depois. Era Frederikstad. Então você imagine se todo mundo aqui ia chamar de Frederica, quando a palavra não existia. Alguém dizia assim na cidade, eu vou amanhã a Mataraca e depois eu volto para Frederikstad. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Agora, na ponta de uma baioneta ele dizia qualquer coisa. Mas na linguagem coloquial é impossível. Existem documentos em pleno domínio holandês em que o autor do documento diz, nesta cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Por mais que ele não gostasse do jugo espanhol, do jugo não, da soberania espanhola, ele preferiu aquela do que Frederikstad. Depois a cidade volta, não para Paraíba. Paraíba ela nunca deixou de ser, que era o nome alternativo no mesmo documento durante 400 anos. Tem o nome Paraíba e o nome oficial da vez. Paraíba e o nome oficial da vez. Paraíba e o nome oficial da vez. Sempre foi Paraíba como nome secundário. Até que passou a ser definitivo, mas aí já a partir de 1820. Mas da expulsão dos holandeses até... Da expulsão dos holandeses, não. De 1640, quando o Brasil e todo o Reino de Portugal ganham a autonomia em relação ao Reino de Espanha, acabou o nome Filipéia. Acabou o nome Filipéia. Voltou a cidade de Nossa Senhora das Neves, o primeiro. Mas ninguém lê documento, então não vê que está escrito no mesmo documento cidade de Nossa Senhora das Neves e Paraíba, que nunca deixou de ser. Não voltou a ser Paraíba, continuou sendo. Aí muda-se para João Pessoa por razões que são políticas. E é preciso, a bem da verdade, dizer que se por acaso a gente tivesse que dar o nome, eu tenho todo o respeito à memória do presidente João Pessoa, agora não vejo nele nenhuma característica que o fizesse merecedor do nome da capital, porquanto existem inúmeros outros governantes que fizeram tanto ou mais que ele e não receberam esse galardão. Por que então? Nós devemos a nossa autonomia como Estado ao Fernando Delgado, que foi governador da capitania. Fernando Delgado Freire de Castilho. Até o nome dele está pela metade, é Fernando Delgado. É uma ruinha que existe aqui em João Pessoa, que tem 2 metros de largura por 80 de profundidade. E se não fora ele, nós hoje seríamos Estado de Pernambuco. Uma luta de 30 e tantos anos, e ele foi quem conseguiu vencê-la. Esse nos deu autonomia como Estado. E nós esquecemos Fernando Delgado Freire de Castilho. E homenageamos-lo com uma ruinha de 2 metros de largura por 80 de fundo. Eu acho que é um pouco de falta de respeito à nossa memória.
Mas eu não sou adepto de dar nome de governador para a capital, não. Não é isso, não é esse o meu modelo. E nós temos 400 e quase 430 anos de tradição de um nome. Com todo respeito à figura de João Pessoa, o nome dessa terra é Paraíba. E não é Paraíba com H, não, que de todas as grafias antigas é a mais moderna de todas. Todo mundo, quando quer botar um nome antigo da Paraíba, bota HY. Isso é a mais recente grafia antiga. Pode botar Paraíba com PRA-I, acento no I, BA. Capital, Paraíba. Que fica muito bem servido. Muito bem servido. Muitas outras coisas da nossa história. Os 2 primeiros engenhos, aqui está um livro meu que consegui a duras penas publicá-lo com a ajuda de grandes e valiosos amigos, em que eu mostro que os 2 primeiros engenhos não são exatamente os 2 primeiros engenhos que constam nos nossos compêndios de história. E mostro por quê. Aqui temos também um livro sobre uma revisão crítica de toda a relação nominal e cronológica dos governantes da Paraíba, desde 1585 até 1808, baseado em documentos que são incontestáveis e que não é absolutamente a seleção que está em todos os livros escolares ou todos os compêndios de história da nossa terra. Precisa dar um pouco de dignidade à nossa história. É isso que eu queria dizer. A primeira rua da cidade é também objeto de uma publicação minha. Até Irineu Ferreira Pinto, quando ele escreveu o primeiro volume da sua Datas e Notas, ele, por uma intuição muito perspicaz, não por documento, mas por uma intuição muito perspicaz, ele disse que a primeira rua da Paraíba era a Rua Nova General Osório. A General Osório, que é a antiga Rua Nova. General Osório, que antes da... sempre a política dominando. General Osório é a mesma pessoa que é o Marquês de Herval. Durante o Império era Marquês de Herval o nome da rua. Veio a República, virou General Osório. Então, ele disse, a primeira rua é a Rua Nova, ou General Osório, porquanto era a rua mais larga da cidade, porquanto é a rua mais, nunca houve, vamos dizer, remodelações nela. Ela começa na porta da igreja matriz e vai até o final da cidade de então. Quer dizer, ele não explica isso, mas ele deixa intuído que é esta a razão. Ele não se apoia em nenhum documento, nem sequer ao menos explica, ele apenas afirma. Bom, meu querido guru Horácio de Almeida, que eu acho ele sensacional, principalmente quando ele derruba tabus de história, mas ele cometeu alguns equívocos. Ele criou um problema histórico ao dizer, até pela sua credibilidade, ganhou fama, ganhou seguidores, e muitos, quando ele disse que a primeira rua foi a Rua Aladeira São Francisco. Ora, o meu guru Horácio de Almeida não conhecia a história dos franciscanos da Paraíba. Se ele conhecesse, ele não diria isso. 2 marinheiros, em 1595 ou 94, que subiam no rumo da cidade, não pelo caminho natural, mas, por assim dizer, por um atalho, no meio do caminho encontram uma índia, e um deles tenta estuprá-la. Isso deu a incursão deste marinheiro no Santo Ofício, pelo crime cometido. Muito bem. Ao longo do tempo, você tem relatos que na Rua Nova,
Em 1609, por exemplo, quase todas as ruas quase todas as casas eram de pedra e cal. Já em 1618 eram todas de pedra e cal. Na Rua Nova. Enquanto isso, o agrimensor que escreveu um livro sobre as ruas da cidade diz que em 1880 e tanto, quando ele escreveu, a ladeira São Francisco, tinha 7 casas. Em 1850 e pouco. O que primeira rua é essa que não condiz com as ruas das casas grandes da Rua Nova? Onde a democracia se fez em pleno império. Porque tanto o combatente, que era sapateiro, podia pedir uma terra para fazer sua casa ali, como também o comandante da tropa que fez a conquista também pedia terra um chão para poder fazer uma casa ali. Vizinhos, independente da condição social. Agora, resultado, não existe. Então, como é que o povo saía do Varadouro para cá? Por um caminho. Rua, do ponto de vista urbanístico, é aberta para fins urbanísticos. Quando não é assim, é uma trilha, é um atalho, seja o que for, que vai se alargando, vai se alastrando e termina em rua. O Frei Jaboatão, que foi duas vezes superior no convento de São Francisco aqui, nos anos 40 do século XIX, 1800 e alguma coisa, não, século XVIII, 1700 e alguma coisa, ele diz que o muro que limita as terras de São Francisco na ladeira foi levantado por volta de 1700. Quer dizer, até então era cerca. Não tem nenhuma fundamentação lógica, e aqui está, para arrematar, algumas gravuras já do tempo holandês, em que, portanto, todas essas gravuras são, pelo menos o desenho é feito em torno de 1640, até 1645, depois transformados em gravura definitiva, em que se vê aqui, no local onde passa hoje a ladeira São Francisco, só tem mato. Isso 50 anos depois de se dizer que existiu aí a primeira rua. Só tem mato. Outro autor, só tem mato. O mesmo não se pode dizer na esquina do muro, hoje de São Bento, desce não é uma rua, é um caminho que serve para acesso entre o porto e o alto da cidade. Isso, agora, rua é aqui. Aqui é um caminho que isso não torna... Não tem nenhuma casa. Como até hoje praticamente tem poucas. O próprio muro. Ali teve a primeira casa da Câmara e a primeira cadeia. Ora, seria até um sacrilégio nos moldes do pensar daquela época, uma primeira rua da cidade, desembocar ou iniciar nos fundos da matriz. É um sacrilégio. A história colonial da Paraíba vai sair, de minha autoria, vai sair, sim. Vai sair também, que é mais complicado, a historiografia colonial da Paraíba. São dois livros interrelacionados. Não saiu ainda porque é preciso muita sedimentação para poder juntar as partes que já estão postas
num corpo só. Mas isso será feito, sim. E agora que não tem dificuldade, hoje pesquisar história é a coisa mais simples do mundo. Você tem, o documento tal está ali. É só você, se você souber interpretar, é na hora. Antigamente não, o sujeito, foi preciso Irineu Ferreira Pinto adoecer gravemente, ir a Portugal para tratamento de saúde, e como uma forma de fazer alguma coisa útil além da saúde dele, ele foi fazer pesquisa na Torre do Tombo. Sem saber por onde começar. E se for hoje, também não sabe por onde começar. Agora, hoje não, você bate aqui o teclado, tá isso o documento para você. O documento está para você. Os tesouros do Arquivo Histórico Ultramarino estão aí, dos chamados os papéis avulsos. Os papéis avulsos é um fundo. E quantos outros fundos contemporâneos relativo ao mesmo período, que inclui a Paraíba, estão para ser sequer catalogados, que não foram. Estão sendo, mas não foram ainda. Então é preciso ter uma visão do universo arquival a que se vai recorrer para poder trabalhá-lo. E fica terrível quando você deixa uma lacuna histórica. Todo mundo que entende um pouquinho percebe que aqui tem um buraco negro. E como é que se resolve isso? Resolve com documento. Se não tiver documento, o historiador, ao meu ver, tem que dizer: nada encontrei para preencher essa lacuna. Ele tem que ser. Tem que ser as últimas consequências da honestidade. De forma que esses dois livros vão sair. Vão sair. Eu tenho já o capítulo introdutório, está pronto. Agora, muitas das coisas subsequentes estão já publicadas. Só preciso ordená-las. Por exemplo, no que tange ao outro livro paralelo à História Colonial da Paraíba, que é a Historiografia Colonial da Paraíba, este trabalho que eu escrevi e foi o meu pronunciamento por ocasião da posse no Instituto de História e Geográfica Brasileiro, sobre Frei Vicente Salvador, o sumo dele está no livro de historiografia colonial da Paraíba. Eu apenas burilei e adaptei. Que mensagem eu daria ao estudante jovem que envereda no rumo da medicina e que quer ser médico? Eu diria que ele deve escolher a medicina por amor à medicina. Porque sem gosto pelo que faz, ninguém faz o que preste.